gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E para quem é novo aqui, eu me chamo Viviana. Sinta-se em casa. Gente, quero compartilhar com vocês hoje bonita e endividada. Esse é um tema meio polêmico, mas é um tema muito comum. Fala-se muito, mas aprofundar nesse tema eu acho que ainda falta muito. Então eu quero compartilhar com vocês e se alguém sentir semelhança no que eu disser, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Eu era uma pessoa, há uns tempos atrás, que andava muito bem arrumada e me sentia muito bonita, muito bonita. Eu tinha roupas bonitas, sapatos bonitos, bolsas bonitas. Só que tudo isso tem um preço, né, gente? Não era baratinho. Porque se a gente for olhar, não fica barato. Ainda mais quando a gente não tem certas condições para esses luxos que às vezes a gente se permite. Porque quando a pessoa está com dinheiro sobrando, ou quando a pessoa gasta com essas coisas, mas ela tem a sua reserva de emergência montada, quando não é dívidas que ela faz para se manter dessa maneira, eu acredito que tá tudo certo. Agora, quando que não tá certo? Que eu tô falando pra mim, tá, gente? Isso é Viviana, isso é o meu processo que eu quero compartilhar, que eu acredito que tem muitas pessoas que vivem o que eu vivi. Então, eu andava muito bem arrumada. Eu chegava num lugar, eu sei que eu era muito bem vista. Só que talvez muita gente não sabia era que a que preço era. E sabe qual era a desculpa que eu usava pra mim, gente? É que era pra autoestima. Pra me sentir bem, pra me sentir bonita, eu precisava estar daquela forma, toda montada. Só que o preço que eu pagava, não aconselho a ninguém, não é saudável. Não é saudável nem pra mente e muito menos pro bolso. Porque eu não tinha uma reserva de emergência, eu tinha dívidas, a cabeça minha, quando eu deitava ela no travesseiro, ela não estava em paz. Porque eu não acredito que alguma pessoa que tenha dívidas e consiga estar em paz, se uma pessoa consiga viver bem assim, parabéns para ela, porque eu acredito que a maioria não tem paz, não tem sossego, pelo menos eu não tinha. E por que eu acho válido trazer isso aqui? Porque eu sei que tem muita gente que se endivida para ficar bem arrumada, para ter um status a esse preço, dívidas de cartão de crédito, gastar o dinheiro que não tem, o limite da sua conta. Então, a justificativa que eu usava pra mim, pra culpa ser menos, é pra minha autoestima. Na época eu trabalhava fora, então assim, era pra ficar bem apresentável. Então, eu comprava roupa toda semana, gente. Mais roupa do que sapato. Eu queria uma bolsa pra combinar com cada roupa, um sapato tinha que estar bem alinhado, e isso tudo custou dinheiro. Isso, na verdade, além de ter custado dinheiro, só que eu não tinha essa consciência antes, que eu tenho hoje. Além de custar dinheiro, custa tempo, o meu tempo de vida. Toda aquela energia, todo o tempo que eu trabalhei não volta mais. O dinheiro a gente trabalha, a gente consegue, a gente faz economia, a gente consegue. Mas e o tempo, que é o mais valioso? Né? Quanta energia mental eu não gastei, preocupada com as dívidas. Quando chegava em determinado lugar, eu acho que muitas vezes, gente, eu buscava muita validação, sabe? Eu quero que todo mundo veja o tanto que eu sou bonita, o tanto que eu tô bonita, o tanto que eu tô bem arrumada, o tanto que eu tô cheirosa. Eu gastava com perfume também, tá? E os perfumes não eram baratos. Aí, eu cheguei à conclusão, e muitas das roupas, gente, eu já comprei roupa que não me servia, mas eu fazia servir. Eu já comprei uma blusa que eu gostei muito, ela era de frio, ela não me servia, mas eu comprei porque eu gostei muito. E eu usava ela que eu não podia nem levantar meu braço, porque de tão justa, não era meu número. Mas eu queria, eu tinha gostado, então eu ia lá e comprava. Então eu acredito que para preencher um buraco que tinha dentro de mim, e que enquanto a gente não se conhece, não vai se analisando, não vai quebrando um cada cara, a gente não chega nessa conclusão que eu cheguei, sabe? De ver que isso é muito nocivo para nossa saúde, não vale o preço. E não vale mesmo, gente, com toda sinceridade. Porque às vezes, muitas vezes a gente vê, né,
muitas pessoas muito bem arrumadas, muito bonitas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que olhavam para mim naquela época, que me via no salto, ou mesmo sem salto, a gente não precisa necessariamente estar de salto para estar elegante, né? Eu estava muito bonita, muito apresentável. Então, assim, a gente vê as pessoas, principalmente quando a gente recebe elogio. Eu recebia muito, nossa, você tá muito bonita, nossa, você tá muito bom gosto. Aquilo vai lá no ego, né, gente? Aquele ego que a gente gosta de alimentar. E isso reforça, só reforçava a minha compulsão por compras, aquela mentalidade de que eu tinha que estar bonita, que era muito bom ouvir, né, esses mimos. Nossa, você tá muito bonita, você tá muito elegante, nossa, você tem bom gosto. Mas as pessoas não sabiam a que preço. Ou algumas talvez até suspeitavam, né? Mas em contrapartida, a minha mente, o meu bolso estava vazio. A minha mente não tinha sossego, né? Porque endividada e com um monte de tralha dentro de casa, de roupas, que era só enquanto eu tava ali naquele personagem, né? Na rua ou no trabalho, recebendo elogios, o ego sendo alimentado. Mas na hora que eu chegava em casa, que eu tirava aquela roupa, que eu tirava aquela capa, o que que restava? Restava uma pessoa frustrada. No meu caso, tá, gente? Estou colocando pra fora aqui toda a verdade por detrás da minha história, né, que sirva como incentivo, que sirva como uma lição para quem estiver ouvindo esse vídeo, que se identificar comigo, se fizer sentido, que o mais rápido possível, se você sente mal com isso, que você possa tratar logo de se retratar e colocar sua vida em ordem, assim como eu coloquei a minha. Então esse é o intuito do vídeo. Estimular, incentivar, encurtar o caminho daqueles que estão no processo, não precisar passar por todo aquele sofrimento que eu passei através dos depoimentos que eu trago aqui, né? Dessa conversa franca e sincera. Então, continuando. Então, quando eu chegava em casa, que eu tirava toda essa capa, toda essa máscara que eu criei pra mim, ficava a frustração, ficava aquele vazio que eu tentava preencher com esse monte de bolso, de sapato e de roupa, de toda essa beleza que eu gostava, que as pessoas enalteciam, e vinha aquela tristeza, vinha aquele arrependimento, vinha aquela falta de perspectiva. Não tinha perspectiva de futuro, porque quem tem perspectiva de futuro, se não está plantando ele, se não está guardando um dinheiro, se não está usando o dinheiro para que eu pudesse ter valor de mercado. Valor de mercado é o quê? Crescer no meu emprego. Eu invisto em mim e a empresa reconhece isso, me valoriza mais, eu subo de cargo, eu sou promovida e, consequentemente, eu vou só melhorando de vida, conseguindo, com isso eu vou conseguir aumentar a minha reserva, meu patrimônio, mas eu não tinha essa consciência. Então, todas isso aqui que eu tô falando para vocês aconteceram comigo por muitos anos. No outro dia começava tudo de novo. Empetecava, colocava as roupas, sempre que via uma roupa, um sapato na loja, lá ia dar um jeito lá de gastar aquele dinheiro que não tinha, que não estava sobrando, e ficava toda linda, maravilhosa, perfumada de novo. Chegava lá, o ego era alimentado porque os elogios vinham, alguns criticavam, mas eu focava mais nos elogios, né? Porque todo mundo gosta de um tapinho no ombro, né? De falar o quanto a gente é lindo, o quanto a gente tem bom gosto. E assim eu fui levando, mas a qualidade de vida eu não tinha nenhuma. E outro detalhe, tá, gente? Muitas vezes que eu ia em confraternizações e em festas, hoje eu me pergunto, né? Hoje que eu tenho essa consciência, que eu caí em si, eu penso, o que adiantava eu estar linda, maravilhosa numa festa, numa confraternização, com a melhor roupa, com o sapato, com a bolsa, toda cheirosa, que meu creme, meu perfume, ele incendiava, assim, ele perpetuava por vários cômodos do lugar que eu estava. Mas se eu quisesse tomar um refrigerante e comer alguma coisa mais cara, eu tinha dinheiro para isso? Não. Então, do que adiantava aquela beleza toda, que autoestima é essa que eu estava buscando alimentar? Que era só as roupas, não dava para manter as duas coisas porque a pessoa não tinha dinheiro, né? Então, ou era a roupa e o sapato para comprar, ou era o dinheiro para comprar alguma coisa na festa que eu ia. Então, como já tinha gastado dinheiro, o que tinha e o que não tinha com as roupas e com o sapato, não tinha dinheiro para comer o que eu queria. Se eu quisesse tomar uma bebida, se eu quisesse comer qualquer coisa, não tinha o dinheiro, o bolso estava vazio. Então, qual que é a finalidade, né,
da justificativa da mentira que a gente vai contando pra gente mesmo, que eu contava pra mim, é pra minha autoestima. É pra mim ficar com a autoestima elevada, pro meu emprego, eu conseguir ser uma melhor. Eu já fiz muitas coisas no meu serviço, mas eu vou falar de recepcionista. Não precisava para eu ser uma boa recepcionista, eu colocar a minha vida mental, o meu futuro, a minha velhice, a minha aposentadoria em risco. Tem tantas outras formas da gente ficar bem arrumado, tem tantas outras posturas que a gente pode incorporar na vida da gente, sem a gente torrar o dinheiro, que era o que literalmente eu fazia, e com isso eu teria tido uma saúde melhor, mental melhor, uma saúde física melhor, porque mente doente, corpo doente, não é mesmo, gente? Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo que eu trago, não deixe de se inscrever no meu canal e de curtir o meu vídeo. É muito importante para mim e o YouTube entender que esse conteúdo pode chegar ao máximo de pessoas que tenham passado ou estejam vivendo no momento presente esse tipo de situação. Então, isso só parou depois que foi ficando insustentável, porque vai indo, fica insustentável. A gente não consegue levar isso por tanto tempo. Enquanto você não vai se literalmente definhando para você cair em si, você não, e a idade vai chegando também, né? Você não toma um rumo na vida. E eu tomei. E quais as dicas que eu quero deixar aqui para que você não precise gastar um dinheiro que você não tem e que você não pode, para que você possa investir esse dinheiro em construir o seu patrimônio, em juntar uma reserva de emergência, em guardar, investir mesmo o seu dinheiro para sua aposentadoria, para o seu futuro, para os seus sonhos que eu tanto falo, para os seus projetos. Se você arrumar seu cabelo, se você estiver limpinha, se você estiver com uma roupa limpa, em ordem, sabe? Em assimetria, quando eu falo assim, não precisa ser nada combinando, mas que tiver limpo, organizado, tudo que a gente olha e vê que tá tudo organizadinho, alinhado é a palavra, já causa uma boa impressão. Já dá pra ver que você é uma pessoa que tá bem arrumada, né? Então, eu acredito que você tenha muitas roupas igual eu tinha, sapatos, que dá pra você ir alternando, fazendo, descobrir seu estilo, né, a sua paleta de cores que tanta gente fala, o que você vê, que você coloca, que você sente confortável. Porque eu acredito, gente, eu descobri que a mulher para estar elegante, ela tem que estar confortável com a roupa que ela está usando. Eu posso usar a roupa mais cara que for. Se eu não estiver me sentindo confortável com ela, vai ficar tudo feio, vai ficar tudo deselegante. Então encontre o estilo que mais te agrada, que é a roupa que defina você, que você coloque e se sinta assim, a mulher, sem precisar estar gastando muito dinheiro. E postura, gente, eu acredito que a postura, ela então é 80%. Sabe? Se você tiver uma postura caída assim, olha, o que vai te representar? Você vai ter uma autoestima elevada? Não. Então, olha a diferença. Manter uma postura ereta, um sorriso no rosto, você cuidar dos seus dentes, cuidar do seu cabelo, né? Tudo sem precisar estar gastando grandes quantias de dinheiro. Você já vai ter a sua autoestima. Se você fizer um exercício físico, que eu nunca vou me cansar de falar, porque ele foi o divisor de águas na minha vida e eu creio que é um divisor na vida de muitas pessoas. Porque só ele, por si só, ele já nos dá uma autoconfiança, né? Então, assim, nem tudo que a gente sai vendo ali combina com a gente. Nem tudo precisa ser gastado com o nosso dinheiro, que no final das contas é o nosso tempo de vida, né? E tudo que custa a nossa paz, o preço é alto demais. Não esteja disposto a pagar esse tempo. Eu acho esse tipo de vídeo muito relevante, porque eu vejo pessoas adoecerem muito por causa de compras, por causa de uma vaidade excessiva. Tudo que é excessivo sobra ou estraga. Então tudo na medida é melhor, tudo na medida é alinhado. E cuide de você, use o que você tem, até não dá mais. Repita roupa, é elegante. Se alguém disse que não é, é mentira. Eu repito, vou fazendo umas trocas, alternando e fica lindo e maravilhoso. E é ótimo, e o meu bolso agradece. Esse é o meu vídeo, eu espero ter ajudado você de alguma forma, porque eu sei que eu ajudei. Até o próximo vídeo e um beijo!